Oi, meus amigos, queridos inscritos, amados irmãos e irmãs que me assistem, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. É um prazer receber a todos vocês, é uma honra a visita. Que Deus abençoe cada pessoa que está aí me vendo, dando essa força maravilhosa. Se você gosta do meu conteúdo, gosta da minha pessoa, tem alguma empatia pelo meu canal e pelo conteúdo, deixa a sua inscrição, receba o meu conteúdo, venha conferir aqui pessoalmente, para não ficar com dúvida. Meus irmãos, deixa o seu like aí, né? Comenta assim que possível. Eu adoro receber as bênçãos dos meus irmãos e irmãs que estão aí. Frequentemente aí respondo as pessoas quando dá, né? E que todos estejamos juntos numa única espiritualidade para com Deus Pai verdadeiro e soberano, né, meus irmãos? Pois isso é o que importa. As operações e o pagamento e todas essas questões aí, elas vêm após a salvação, após Deus, após Jesus, após toda essa parte, né? Pois isso fica em segundo plano. O que temos que ter em consciência na nossa cabeça é a nossa salvação para com Cristo eterno e poder habitar aí o paraíso, que vai ser a riqueza infinita que teremos, né, meus irmãos? Pois o dinheiro uma hora também acaba, por mais que seja grande, né? E, meus irmãos, estou aqui de novo no dia 2 de outubro, nesse sábado, com esse segundo fluxo de notícias, pelo que eu pude colher nessa tarde, né, desse sábado e nessa noitinha também. Muito obrigado a todos, meus irmãos. Que Deus abençoe todos na união do Espírito Santo, né? E vamos firmes e vamos ver o que os contatos falam, né? Quais são as reais posições para essa tarde, aguardando aí domingo e a próxima semana, pois cada dia é um dia de luta, um dia matando um leão por dia, né, meus irmãos? Até mesmo nessas brigas judiciais, nessas ações e nesses contextos globais, são uma verdadeira manada de leões. Manada de leões é boa, né, gente? Uma manada de elefantes e leões, né? Mas tô brincando, irmãos. E vamos lá, né? Saber a posição dos contatos. Então agora, ok, onde estamos? Vejamos a USA Corporation. Está extinta há meses, mas aparentemente ainda funciona como tal. E o Congresso dos Estados Unidos. Vamos falar sobre a Câmara dos Representantes. Votaram contra um projeto de lei para aumentar o limite da dívida nacional, indisponibilizando tanto dinheiro para pagar vários programas e coisas que o Congresso não queria fazer. Os republicanos, os restantes, se levantaram e votaram contra, porque sabiam o que estávamos nos preparando para este novo ouro apoiado e a moeda USN lastreada em ativos para suplantar e substituir a moeda fiduciária do dólar dos Estados Unidos. Então, este foi um dos motivos pelos quais foi rejeitado. A outra coisa que nós temos que olhar é o final do ano fiscal. Terminou, porque o 1º de outubro, que foi sexta-feira, foi o início do nosso ano novo fiscal. E acredito que será o início de alguma forma de reconhecimento da nossa República restaurada e esperançosamente de nossa moeda USN começando já no 1º de outubro. Agora talvez comece mais cedo se formos notificados por essa semana, por exemplo, e marcarmos os nossos compromissos. Se recebermos as notificações oficiais o suficiente, provavelmente seremos capazes de marcar os compromissos bancários e começar essa semana. Novamente eu digo que provavelmente. Então, e já sabemos que a nota do Tesouro dos Estados Unidos, ou STN, é o nosso novo dinheiro, nossa nova moeda. A moeda física já é os anos 100, os anos 50, os anos 20, já estão desembalados nos bancos e centros de resgate e colocados em gavetas para serem trocados. Sempre que chega esse momento, não sabemos dizer quando será, talvez na próxima semana, não sabemos quando isso será lançado e emitido pelo banco. Acho que teríamos um anúncio sobre essa nova moeda. Acho que teríamos que saber
que temos algo, obviamente. Vamos ao banco e vamos descontar um cheque, ou você sabe que recebe algum dinheiro fora do caixa eletrônico, isso será diferente. Acho que precisamos de um anúncio sobre isso antes que aconteça. Então veremos, eles não têm sido muito divulgados recentemente. Pensamos que teríamos muitos anúncios até agora e assim por diante, mas ainda não. Agora voltando para a nossa inteligência, parece que estamos olhando para algumas coisas que vão acontecer essa semana. Ouvimos que o presidente Trump deve nos informar e deverá haver coisas incríveis acontecendo com relação a isso. Então esteja preparado para essa possibilidade. Mas eu digo que estou recolhendo essas informações de algumas fontes. Eu só sei que estamos todos empolgados com a possibilidade disso acontecer essa semana. Não entendi porque não fomos avisados nessa semana que acabou e partimos, mas não aconteceu, a inteligência falhou. Eles mudaram, nem sempre sabemos os motivos. Às vezes eles têm motivos, mas não sabemos dizer. E não saberemos explicar o qual motivo ainda não foi lançado. Não consigo pensar em nada agora. Geralmente no passado é porque há mais limpeza e precisa ser feita. Mas já houve muita limpeza e ainda está em andamento. Mas não especificamos isso. Realmente não falaram sobre isso. Mas sabemos que está em andamento e está acontecendo e vai continuar acontecendo até que eles consigam tudo exatamente como desejam. Mas da nossa perspectiva, estamos olhando para as 27 moedas que chegaram às telas dos bancos. Temos taxas muito boas para essas moedas. A maioria de nós não tem muito mais, mas eles vão aumentar de volume. Agora vamos falar brevemente sobre os centros de resgate. Quando você é um portador dos títulos do Zimbábue, eles trabalham nos projetos humanitários e como você pode ajudar as pessoas menos afortunadas. Como obter isso, e é isso que vai reconstruir todo o espaço. Não temos uma garantia de quando vamos receber as notificações. Algumas coisas foram ditas por meio de algumas fontes diferentes que apontam para essa semana, então veremos se isso se manifestará. Eu espero que sim. Isso não é o meu momento favorito, o meu momento é de quando isso vai acontecer, mas não sabemos exatamente e devemos tratar isso da forma que seremos notificados essa semana para ver o que acontece. Então vamos ficar esperançosos por isso. Bom, irmãos, novamente aí esse contato ex-banqueiro, militar, e posicionadíssimo na fonte de RV e troca e Global Currency Reset, também nos assuntos do Tesouro dos Estados Unidos para com suas moedas, e devido a essa votação no Congresso aí que eles sabem que eles têm que atrasar por conta do dólar lastrear em ouro, então eu estou mais tranquilo porque isso é um momento que eu sei que nós estamos aí à mercê dessas organizações dos Estados Unidos, não há outra forma. Se alguém perguntar, quem que libera, quem que está segurando, e não sei o que, é os Estados Unidos, não tem outra explicação, meus irmãos. É os Estados Unidos, é o governo dos Estados Unidos e é o Tesouro dos Estados Unidos. Então, ao meu ver, eles seguram por causa disso. E essa operação do Global Currency Reset, não é o pagamento de uma operação só não, meus irmãos. É o acontecimento do mundo inteiro. É o acontecimento de todas as operações globais. É desencadear pagamento para todas as operações. É por isso que eles atrasam. Eles não estão do lado das pessoas, meus irmãos. É duro falar isso e às vezes a nossa mente, meus irmãos, ela é programada sistematicamente, religiosamente, paradoxalmente, programada de diversas maneiras. E às vezes quando a gente se permite sair dessa programação, se sair dessa bolha e dessa programação que a nossa cabeça dá, isso se torna doloroso. Se torna doloroso, a gente não dorme, a gente começa, mas é um processo doloroso. Mas todo mundo passa, e muito bem, desde que você permita-se sair desta bolha e deste paradoxo mental que as pessoas têm, de associação pela programação neurolinguística, de tudo que é ensinado para você desde pequenininho.
né? As pessoas saindo dessa bolha, saindo dessa forma neurolinguística de pensamento, reprogramando a própria crença e a própria evolução mental, meus irmãos, elas conseguem conceber certas coisas. E eu acredito que se você está vindo ao meu canal, você já virou essa chave. E não há ninguém que vá conseguir fazer desvirar essa chave da sua cabeça, meus irmãos. Porque agora você está conhecendo uma pessoa que pode não limitar a crença que você tem na tua cabeça. Eu torno a crença que nós temos ao infinito e além. E sempre além, meus irmãos. Então, é essa reprogramação que eu estou disposto a utilizar na minha cabeça, né? E também isso unifica com todo o meu ser e eu transpareço isso aqui nas informações que eu passo e nessa visão de pensamento. Então, meus irmãos, quando nós somos fadados a um conhecimento, a uma única situação, desde que nós somos pequenos, programados, né, de acordo com a mídia e tudo, que só deposita porcaria na nossa cabeça e, enfim, nos separa, nos coloca em conflitos pessoais, internos, tudo isso vem para nos afastar do Criador, meus irmãos. Todas essas programações, todas essas coisas, essas formas de pensamento que nos colocam em dúvida sobre a questão do próprio ser, do próprio eu mesmo, nos colocam em dúvida para com a sua essência espiritual e celestial. Se você tem dúvida de si mesmo, meus irmãos, você não é capaz de acreditar em Deus e em mais nada e nem em você mesmo. São essas coisas que movimentam a crença e o pensamento das pessoas. É a capacidade delas para com elas mesmas, para com o conhecimento e o discernimento de cada ser humano para com ele mesmo. Agora eu fui filósofo, né, gente? Mas é brincadeira. Mas é assim, mas é mesmo assim que funciona, né? Então vamos nos permitir essa reprogramação e pensar fora da caixa para com esses acontecimentos, né? Porque a internet tem muita coisa, inclusive vai falar a gente que é mentira, que é não sei o quê, mas quem tem o poder da crença é você, meus irmãos. É você que está aí desse lado. Eu aqui e você aí. É você que tem o poder da crença. Porque é você que deposita o que você quer acreditar dentro da sua cabeça. E não outras pessoas. Eles jogam, bombardeiam a gente de todos os lados. Mas não seremos como uma esponja que enxugará tudo, né? Seremos como um pano de chão que só enxuga o ladinho que foi... Grotesca comparação, né, gente? Mas eu julgo a vocês, meus irmãos, que seja isso. E quando eu tive essa etapa de amadurecimento, né, essa etapa de reconstrução, doeu muito, porque eu comecei a ler e buscar e ver realmente o que poderia fazer sentido, quais pessoas sim se apoiam nos pensamentos do verdadeiro Jesus e praticam, se estão na igreja, se não estão dentro da igreja, se realmente fazem os mandamentos que Jesus mandou, né, meus irmãos? Porque para mim, a ação, né, é o poder da ação, né, como diz Paulo Vieira, né, o coach mais famoso do Brasil. Mas assim, é o poder da ação, ele está certo, é autorresponsabilidade. Então, meus irmãos, é nesse caminho e dessa forma que eu quero que as pessoas do meu conteúdo encarem, né, o que eu falo e encarem propriamente também a vida, pois a vida é cheia de dogmas, de conceitos, de suposições, de preconceitos, pré-julgativas, né? Vamos observar o contexto do qual onde nós pomos o pé é para reconstrução e não para desconstrução. Não é mesmo, meus irmãos? E seguindo aqui, né, meus irmãos, vamos lá. Todas as fontes, e mesmo algumas das quais não ouço falar com frequência, disseram que esta é a semana que começa tudo. A dívida será exterminada, pois o incumprimento dos Estados Unidos será a cobertura. Os FIPs deverão receber suas notificações das contas soberanas de Dubai 2 e deverão ser liberados para liquidez. Rezo para que seja assim, pois estamos muito cansados. Obrigado a Deus por essa bênção e que possamos usá-la como bons administradores do planeta. Bom, meus irmãos, novamente eu quis trazer essa nota aqui, né, porque eu acredito muito nesse contato e acredito que
que ele, como uma boa pessoa espiritualmente, também reza para culminar o futuro do planeta e está por trás de uma quantia estratosférica também que poderá injetar na economia, né? Então, eu recolho as informações aí que são muito importantes e repasso a vocês, por isso considero a informação mais importante ainda quando ela chega aqui para todos os meus irmãos que estão aí desse lado, né? E agora, meus irmãos, falando aqui dos contatos bancários próximos ao centro de redenção, que nos dizem diariamente como isso acontece, a posição bancária, a posição de inquietação, da irritabilidade, pois muitos banqueiros já estão xingando, cortando os cabelos, cortando o pescoço, poncho os dedos, roendo as unhas, tudo, porque já não aguenta mais, gente. E eu falo para vocês, isso não é só aqui no Brasil que acontece, né? É em todo lugar. Então as pessoas que pensam, mas já há anos que não acontece, vai sair quando, não sei o que, não sei o que, não vai sair, não vai sair. Gente, calma, pelo amor de Deus, pessoal. Né? Apesar que vem existindo uma pequena minoria dessas pessoas aí, porque eles estão vendo a forma que eu falo e como eu trato esse assunto. Eu nunca tratei esse assunto dessa maneira. Nós não temos poder nenhum desse assunto, meus irmãos. Mas esse assunto não é mentira! Não é mentira, não! É verdade! Meus irmãos, só que, né, existem vários acontecimentos, posições governamentais, das quais não queremos que estejam no poder para que haja liberação dessas quantias, porque são partidos que se opõem a isso, né, meus irmãos? Existe um contexto global de guerra. A volta de Jesus está próxima, meus irmãos. Tem vulcão rachando aí, tem outro vulcão de Yellowstone aí, que nessa época que ele tá para estourar, se estourar, balbar humanos, né? E até profecias da Bíblia falam sobre ele. Que mais, meus irmãos? Tem um rio que está secando lá no Oriente Médio. Meus irmãos, eu sinto que Jesus está na próxima nuvem que eu vou olhar para o céu. Eu sinto, desses dias eu fiquei até com medo de olhar para o céu, meus irmãos, porque eu ainda me sinto pecador. E eu ainda, embora fale que há uma certeza, porque eu sei que o Espírito Santo deve dar a certeza da salvação para as pessoas, eu ainda não tenho essa certeza. Mas eu quero buscar. Eu quero buscar, meus irmãos, e eu quero ser digno e merecedor desse momento para com o meu Cristo. E esses dias, andando pela rua, olhei para as nuvens e eu me parei pensando, será que Jesus está atrás daquela nuvem? E muito bem, ele pode estar, meus irmãos. Ele pode estar atrás daquela nuvem que você está olhando lá no céu, porque ele está próximo. Ele está próximo e ele voltará. As coisas estão acontecendo para quem crê na Bíblia, para quem crê até mesmo nos profetas que disseram isso. Né, meus irmãos? Então vamos nos atentar às verdadeiras riquezas que estão sobre o nosso nariz, ó. Tá desse lado. A riqueza. Isso é a riqueza. A fé espiritual é a riqueza que você tem que buscar nesse momento. E se as quantias vierem, serão bem gestionadas nas mãos dos futuros humanitários. E se Deus nos permitir esse momento antes de Jesus voltar, saberemos o que temos que fazer, orientar as pessoas para a fé e para Jesus Cristo, pois a parte financeira da qual é o que mais nos distancia de Deus nesse momento, né, vai estar consertada. Então vamos pensar assim, né, meus irmãos? E pensar assim desde já não tem problema, né? Sei que muitos criticam, falam, você fala muito de Deus e não sei o quê. Teve uma aí que falou assim, tem muito famoso usando o nome de Deus em vão. Gente, olha, tô achando até que eu sou famoso. Mas o que eu posso fazer, meus irmãos? Será que eu estou fazendo errado propagar aqui uma palavra? Eu acho que não, né? Eu acho que as pessoas têm que pensar um pouco fora dessa bolha e ver que quem profere mesmo o nome de Deus em vão, o nome de Cristo em vão, não somos nós que estamos aqui falando bem dele, prezando pela sua misericórdia e bênção. São os mais altos, que estão em outras posições e talvez em outros altares. Meus irmãos, seguindo aqui, né? Vamos lá. Espete um garfo para ver se já está feito. Foi uma longa jornada, mas quando podemos dizer que quando chegamos longe, as notícias do Iraque estão importantes. A maioria das pessoas que tiveram reuniões hoje no lado dos títulos foram punidos até amanhã. Eles cuidaram de alguns problemas logísticos, como quem vai primeiro, para quem já está de volta em seus lugares. Então, os líderes de grupo e pessoas ligadas aos laços tiveram suas reuniões privadas adiadas até amanhã,
mas todos eles são solicitados a se posicionar ou arriscam ir para o final da fila. Então, se eles não estiverem no lugar, eles o ignoram. Disseram-me que eles tiveram uma quantidade considerável de problemas tentando fazer alguém acreditar neles desta vez e voltar ao local e lidar com esses laços históricos. Me parecem que alguns dos mesmos detentores de títulos ainda desconfiam desses pagamentos. Isso é muito triste. O tesoureiro gritou: todos nós estamos tendo a síndrome dos bancos. Eles mentem há anos. Não é de admirar que ninguém mais acredite neles. Quando isso finalmente acontecer, estaremos todos em choque. Em segundo lugar, vamos perguntar: será que é verdade? Terceiro, vamos perder muito esses tempos juntos. Ainda estou ouvindo coisas fantásticas sobre como eles se posicionaram para isso. Lembre-se de que há dias de folga adicionais no Iraque. Eles têm sábado e domingo de folga para celebrar o dia da independência. Portanto, é um longo fim de semana para eles e seria o momento ideal. Então, notícias muito boas para todos. Espero ter mais notícias essa semana, direto da fonte de Zurique. Eles também irão explicar como o QFS funcionará para nós. Olá, parece que estamos perto e alguns pagadores estão esperando por códigos. Vou mantê-los informados. Além disso, minhas operações privadas estão me dizendo que estamos prontos para a próxima semana. Essa foi uma boa notícia há anos. Então o Iraque não reavaliou seu dinheiro ainda. Então o que aconteceu com o RV? Tem que ser feito antes deste último quarto trimestre. Eu esperava muito mais notícias para vocês essa noite. Alguns contatos fantásticos me pediram para procurar o crash financeiro, o que eles vão ajustar os preços rapidamente e liberar para o povo. Portanto, estarei observando a abertura dos mercados essa semana, os mercados asiáticos e europeus, e esta pode ser a queda e a implosão. Amanhã será um dia interessante para observar os mercados. Ouvi dizer que estamos próximos para quando isso vai acontecer e muito mais perto do que antes. O governo agora ficará aberto até dezembro. O limite da dívida não foi aumentado e a lei do déficit foi colocada em prática para financiar o governo. A proposta tributária do Banco Central é a mesma fraude que vimos. Os mega-ricos corporações usarão as mesmas brechas. A conta falsa de infraestrutura inclui impostos sobre o número de milhas que você dirige e as pessoas estão acordando e fazendo perguntas sobre o sistema bancário. Bom, irmãos, novamente aí, para esse sábado é tudo que eu vos posso passar, né, para todos os meus irmãos aí que estão aí desse lado da telinha, observando essas informações que eu colho com muito carinho, com muito amor e também com muito discernimento, né, leio, releio, para passar a todos, né, meus irmãos. Muito obrigado de todo o meu coração a toda essa expectativa e a todos esses espectadores que são novos inscritos que vêm ao meu canal com paz, amor no coração. E eu digo e peço para que todos venham assim. Não julguem, meus irmãos, pois não há nada bom no julgamento, e sim na construção, não é mesmo? E precisamos que todos esses movimentos aí, de acordo com o mundo, tenham o seu fim e possam de fato acontecer para todos, pois não são histórias, não são mentiras, existem cunhos verdadeiros, até mesmo dentro das teorias de conspiração, dos quais são chamados de mentirosos, de loucos, de lunáticos. Existe um fundo de verdade e eu acredito que exista muita verdade nas teorias da conspiração pelas quais eu venho lendo hoje. Não acreditava um tempo atrás, mas hoje me leva a crer, acreditar, observando o mundo geopoliticamente, geoeconomicamente, mais pessoas infiltradas dando a cara a bater para dizer que esse processo é real, mais novos canais na internet estadunidenses, italianos, franceses, falando sobre esse momento, falando sobre o reset. Eu convido a qualquer um que quiser desmentir este processo, que busque fontes verdadeiras de informação e não situações corriqueiras as quais levamos as pessoas aqui dentro do Brasil, e sim verdadeiros acontecimentos dos Estados Unidos, das leis, das contas de garantia global que trarão alívio da dívida mundial, a qual
todos pensam que é mentira, mas ninguém sabe nem de onde veio, conforme o amendoim que fez a paçoca, como eu te falei, para falar que é mentira, mas mesmo assim querem audiência em cima do canal, em cima dessas pequenas coisas. Então eu digo, meu irmão, a tua mente é pequena desse jeito para se aprofundar nesses assuntos pequenos? Ou você vai vir comigo ser convidado a embarcar nesse navio para a mente fora da bolha, para o pensamento fora da caixa, ou você vai continuar indo com a massa? Então, meu irmão, se você me der essa oportunidade, eu vou trazer esse conteúdo diariamente, porque embora todas as tentativas de terem me tirado do ar, as tentativas que vêm de me desmerecer, de me colocar embaixo do cu da cobra, de falar que eu sou louco, lunático, eu estou aqui falando para pessoas que me abençoam, falando para pessoas que estão próximas a mim, que confiam nesse projeto, que confiam nessas bênçãos e nesse futuro próximo, e que estão a muito mais para buscar a Jesus e Deus do que qualquer outra quantia. Essas pessoas que eu busco, e essas pessoas as quais eu gostaria que viessem até o meu canal de bom grado e bom coração, para podermos nos unir, compartilhar informações e saber desses eventos mundiais a quais afetarão todas as pessoas, não é mesmo, meus irmãos? E é isso aí. Por esse sábado à noite é o que eu posso trazer para vocês, meus irmãos. Um beijo do seu capitão intergaláctico, interestelar, das estrelas e do universo. Ah, tô brincando, só Deus, né? Brincadeirinha. Mas, meus irmãos, tenho muito carinho por todos. É uma honra estar aqui à frente e poder conversar com cada um de vocês, tomar esse cafezinho da tarde, da noite, como agora, e por essa manhã que eu estou ouvindo. É uma honra trazer esse conteúdo e muito obrigado a Deus e a cada um de vocês que me ajuda com a sua inscrição. Não se esquece de se inscrever, deixar o like no vídeo e comentar, pois isso ajuda muito. E vamos juntos, pois unidos fazemos a diferença ao infinito e além! E sempre além, meus irmãos. Um beijo no coração de cada um. Tenha um excelente restinho de sábado. Hoje é sábado, hein, gente? Não vamos beber até sair dirigindo por aí, né? E amanhã eu volto com novidades que eu puder colher, né, nesse domingo, de relevante. Estamos aí à disposição. Fiquem com Deus, meus irmãos. Que Deus abençoe cada um de vocês. Na unção do Espírito Santo. Tchau, tchau. Fiquem com Deus.